Olá, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida. Deus te abençoe. Hoje, 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, que Deus te encontre em paz. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça. Hebreus 12, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Hebreus 12, ele descreve como devemos imitar a Cristo. Assim, viver, buscar viver como Cristo ensinou e ter essa perseverança de fé, porque você crê e persevera, tá certo? Você não persevera para tentar ser alguma coisa, não. Vamos aqui aprender um pouco com a palavra do Senhor. O versículo 3 de Hebreus 12 começa dizendo assim: Considerai, pois, atentamente. Olha, esse texto, essa expressão, ela vai chamar a atenção aos que creem em Cristo. É necessário que a gente considere os fatos. Quem foi que disse? Quem falou? É verdade? Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com o que Deus ensina na sua palavra? Então, precisamos considerar isso, os fatos em si, e ainda é de uma maneira atenta. Não é, foi fulano que disse, está tudo certo. Não. O que ele diz? Está de acordo com a palavra de Deus? Glorifica a Deus? É o ensino que é a verdade de acordo com a palavra de Deus? Então, considerar isso, esteja atento. Mas aqui o sentido é porque o escritor está nos chamando a atenção, porque desde o versículo 1 diz que Cristo suportou a cruz, no versículo 2, ele está chamando a atenção para isso. Considerar atentamente. Se alguém negar a cruz, meu irmão, caia fora. Amém? Ele vai dizer assim, aquele que suportou. Ora, veja, se o evangelho pregado é o evangelho da cruz, é o evangelho de Cristo, é o evangelho do qual Cristo suportou todo aquele sofrimento, aquela vergonha, aquele vitupério que ele passou, de ser escorraçado por todo mundo ali, de suportar a cruz, de ir até a morte, de ser. É aquele que suportou tudo isso. Considere se alguém está levando em conta isso, porque quando o escritor está dizendo, é porque existem muitos malfeitores que negam a cruz de Cristo. Pregam Cristo pela metade, pregam Cristo por dinheiro, mistura Cristo com isso e com aquilo. Então, preste atenção, se esse evangelho está sendo pregado, é o evangelho da cruz, é aquele que suportou a cruz. Quem suportou a cruz foi Cristo. Alguém, quando fala de Jesus, está falando dessa verdade? Porque é na cruz que Jesus é glorificado e nós somos livres da morte eterna, pela fé nele. Veja que eu vou ler Romanos 5,8 para corroborar com esse texto, com essa explicação, tá certo? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores é aquele que não aceita Jesus Cristo, porque tem o pecado de Adão, está separado de Deus, é isso. É isso que a Escritura ensina. O pecado do dia a dia, se um crente cometer, que não é para cometer, temos que ter consciência, evitar, nos livrar do pecado. Se um crente cometer um pecado do dia a dia, ele tem que se arrepender profundamente, como Davi fez a besteira lá, de ficar com a mulher do Urias e ainda mandar matar Urias. Ele se arrependeu profundamente. Você entende isso? Que não há uma impecabilidade assim, mas há uma consciência de fé que me ensina que eu não devo pecar, como João diz, quem é de Cristo não vive na prática do pecado, tá certo? Então Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque ele está escrevendo, Paulo está escrevendo para cristão. Você que está na condição de não crer em Cristo, você ainda é pecador. E aquele que suportou a cruz, olha, o versículo vai continuar dizendo assim: suportou aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, ou seja, dos que não creem em Cristo. Jesus suportou religiosos, fariseus, escribas, doutores da lei, que todo mundo que estava ali, e mais o povo que estava ali, os mesmos que gritaram Hosana são os mesmos que gritaram crucificai, porque não creram em Jesus naquele contexto. Deus tem uma história específica com Israel, vai se converter na volta dele, então isso
glorioso, ninguém discute, tá certo? Porque é vontade de Deus. Mas entenda, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, ou seja, quando a Bíblia fala de pecadores, é dentro dessa perspectiva de que são todos que ainda não creram em Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Eu vou pegar o texto de Romanos 3, 23 e 24, que Paulo vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, separados. O pecado, vou repetir, é lá em Adão. Ah, o que eu tenho a ver com Adão? A humanidade é uma só, desde Adão até hoje, e segue. Então, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O versículo 24 de Romanos 5 diz assim: sendo justificados gratuitamente, ou glória, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se não tiver essa fé, meu irmão, você continua separado, destituído da glória de Deus, porque Cristo é glorificado na cruz. Então, se você não crê, você ainda continua separado de Cristo. É a verdade bíblica, tá certo? Porque a Bíblia é totalmente contrária à religião. A religião, ela prega aquilo que lhe é conveniente. O pessoal está pregando aí dizendo que você pode vir para Jesus, ficar do jeito que está, que você vai estar bem. Não vai não. Você vai estar condenado, porque quem vem para Jesus tem que abandonar o pecado, ter uma vida transformada. Amém? Então todos carecem da glória de Deus, estão separados, estão destituídos da glória de Deus e são justificados gratuitamente em Cristo, pela fé nele. Mas o texto de Hebreus 12 vai continuar dizendo assim: contra si mesmo, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, ou seja, Cristo, o castigo que eu era merecedor, Cristo sofreu, a humilhação que eu deveria passar, Cristo passou quando ele foi preso, julgado, apanhou, levou a cruz, morreu crucificado. Então, tudo isso Cristo assumiu em si. Ele suportou toda a afronta, toda a humilhação dos pecadores, que são os que não creem em Cristo e continua sendo afrontado hoje ainda, e ele suportou tudo isso para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, ter comunhão com Deus através do reconhecimento que o nosso pecado ele levou, preciso me arrepender, crer e saber que ele levou sobre si. Ele suportou tudo isso por mim e por você. Isaías 53, se você quiser ler, leia a Bíblia lhe ensina. Isaías 53 é o retrato de Cristo na cruz. Isaías escreveu há 700 anos antes de Jesus nascer. Eu vou ler só o versículo 5 de Isaías 53, que diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma tradução diz feridas. Amém? É isso, querido. Fora de Cristo, você continua na, na visão de Deus, na ótica de Deus, pela sua palavra, você continua sendo um pecador que Deus quer salvar. Amém? O versículo 3 vai terminar dizendo assim: então Cristo levou sobre si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Para que não vos fatigueis, essa expressão, ela é uma expressão de encorajamento. Cristo sofreu tudo isso por amor a mim. E a promessa é que ele está comigo todos os dias, até a consumação do século. É Mateus 28, 20. Por essa fé nele. Então, o autor está aqui dizendo: olha, Cristo suportou o teu pecado, levou sobre si, morreu por ti, levou a cruz por ti, suportou toda essa vergonha. E ele vai dizer assim: para que não vos fatigueis. Ou seja, fatigar, ele tem um sentido de enfado, de cansaço, aborrecimento. Ah, Jesus está demorando tanto, rapaz. Já faz 2000 anos, esse negócio não vai dar certo, não. Ah, desanimar. Para que não vos fatigueis, lembre-se da cruz de Cristo. Ele suportou o sofrimento por você e te deu vida em abundância. Olha, os da teoria da prosperidade pega esse versículo, deu vida em abundância, e fala de dinheiro. A vida abundante é em paz com Deus mesmo. Dinheiro é uma consequência. Que a pessoa pode ter dinheiro até
roubando, mentindo, como os ladrões do INSS, esse governo fez aí. Mas, assim, a abundância é de paz em Jesus, amém? Então, para que não vos fatigueis, então, assim, Jesus passou essa prova por nós e ele suportou isso amargamente, por amor a mim e você. Então, aqui fatigar nesse sentido, perca a esperança não. As promessas de Cristo estão se cumprindo, irão se cumprir plenamente, porque ele disse que a palavra dele não passa. Pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Amém? Então, deixa eu ler aqui 1 Pedro 1,3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Jesus Cristo ressuscitou, oh glória. O que o anjo disse para as mulheres? Porque buscar entre os mortos aquele que ressuscitou não está aqui, oh glória. Então, isso é uma viva esperança. Não é esperança qualquer, é uma esperança da verdade, da fé, daquilo que nós temos com certeza, porque Cristo é a verdade, é Deus e ele não mente. Amém? Então, para que não vos fatigueis, ele vai dizer assim: desmaiando em vossa alma. Olha, a nossa alma, ela é terrível. Nós temos a nossa alma, que são as nossas vontades, nós temos o nosso espírito e recebemos o Espírito Santo que fala com o nosso espírito. E a nossa alma é contra o nosso espírito e contra o Espírito de Deus. E um se opõe ao outro. Aí, a nossa alma, onde nós temos vontade, prazeres, desejos, satisfações, tristeza, alegria, ira, raiva, geramos contenda. A nossa alma é esse bicho aí mesmo que está em nós. Mas o Espírito de Deus também está. Então, eu quero que você entenda isso quando o autor está dizendo, para que você não dê vazão à sua alma, para que você fique entristecido aí, perdendo a esperança, perdendo a alegria. Muito pelo contrário, desmaiando, desistindo. Às vezes a pessoa fica aí, desiste, assim, desanimada. Não. Com Jesus é vencer e vencer. Jesus não perde, não perdeu, não perde e nem perderá batalha. Amém? Então, essa palavra de ânimo aqui para você. Lembre-se que Jesus lhe salvou na cruz. Você precisa crer neles. Entender que você é um pecador e Jesus levou seus pecados na cruz. Você precisa se arrepender e continuar a entender assim: olha, Cristo me salvou. Não vou viver desanimado, não. Crente é animado. E crente não é animado por causa de circunstâncias boas, não. E nem é triste por causa de circunstâncias ruins. Nós podemos entristecer por um curto período, mas nos alegramos no Senhor para que a nossa alma não desmaie e a gente fique aí desvanecendo, perdendo a esperança. Amém? Então, essa palavra, não desmaiei em vossa alma, ela nos leva ao entendimento de que Deus, ele é o suficiente para mim. Não estou falando aqui do prazer de comer, de beber água, do prazer de casar, de ter uma mulher, de se relacionar sexualmente com a sua esposa. Não, não estou falando desses prazeres normais, bom, que Deus criou. Mas estou falando das coisas imorais que a nossa alma é tendenciosa a nos conduzir ao mal. Nesse sentido, Deus é o bastante. Você olha para o ímpio, ele está prosperando, né? Mas não pode comprar o céu, porque o preço foi pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Você só precisa crer nele. Aí você vai ter prazer na sua alma. Quando a coisa ficar difícil, clame por ele. Amém? Ele socorre. Socorre até os injustos. Ora, quantas vezes antes de eu crer eu não fui socorrido por Deus, quando eu me lembro assim, Senhor, muito obrigado. Mas há uma necessidade de crermos, amigo, porque Cristo morreu para justificar. Mas essa está justificado? Está. A obra foi consumada. Tem um detalhe. Jesus disse que nós precisamos crer nele, confiar nele e viver com essa esperança de fé nele, em tudo que ele disse, ensinou e falou. Deixa eu ler aqui o Salmo 37, 4, que diz assim: deleita-te no Senhor, ou seja, tem prazer em Deus, e ele atenderá aos desejos do teu coração. Olha,
Se você desejar até o mal, você quer o mal, Deus vai deixar, então te deleita aí no mal. Tu está te condenando por ti mesmo. Então, mas se você deseja coisas boas, justas, honestas, agradáveis, que honre, que glorifique a Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Ter prazer em Deus é obedecê-lo. Isso é um princípio de uma vida feliz e abençoada com Deus. Quem obedece a Deus é o princípio da sabedoria. E a bênção de Deus, ela não está nos prazeres errados da vida, ela está na satisfação em que Deus me dá. E aí, somos bem-aventurados. Isso é ser feliz em Deus. Amém? Liso, mas alegre. Amém? Se tiver com dinheiro é melhor ainda. Mas eu não posso deixar o dinheiro me possuir, os prazeres da vida me dominar. Olha, Jesus morreu por você, essa é a palavra para você. Levou sobre si o teu pecado. Você precisa ter prazer em Deus. E se você é crente e está desanimado, meu irmão, faça aí uma oração, diga assim, Jesus, eu estou aqui, eu ia dizer lascado, mas eu estou aqui desanimado. Senhor, me socorre. Ele vai te socorrer, porque Ele é Deus. E se tu crer nele, ele já levou os teus pecados. Não fica aí se culpando, não. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe o Brasil. Nosso Brasil está entregue à corrupção, porque esse governo é ladrão, mas a esperança em Deus, esperança de fé, nós vamos restaurar a nossa Constituição, por isso é uma alegria. Pastor, e se não restaurar, eu continuarei alegre do mesmo jeito, porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pelo que Deus é na minha vida. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa sexta-feira e fique com o Senhor e se alegre. A tristeza de um ditado aí que não paga dívida, não. Alegre-se no Senhor, Ele vai te abençoar, clame a Ele.